mas eu tenho sabe Deus por quê? Um enigma, e todo amor é enigma. Se não for enigma, não é amor. Se eu sei exatamente por que eu amo você, então eu não amo você, isso é um acordo de conveniência. Eu não posso saber porque eu te amo. O amor se dá. Então, assim, eu acho que eu tenho um amor patológico pelo teatro, especialmente pela fisicalização do inconsciente de autores que se dá nesse suporte das palavras numa folha de papel em branco. Tenho um amor muito grande por isso, acho que isso é da ordem da magia. Gosto de encontrar com as pessoas, porque as pessoas leem muito poucas peças de teatro. É muito chato ler peças de teatro sozinho em casa, às vezes. E a gente se encontra numa sala e começa a ativar aquelas palavras em voz alta. Eu fiz isso anteontem, ontem, hoje, farei amanhã às 10 da manhã. Eu todo dia, sem razão. Para pensar, é obsessivo. E aí os caras trazem as peças deles e a gente se senta numa roda e lê a peça em voz alta, ativa aquilo. E ao ativar aquelas peças, porque a dramaturgia não é sobre a palavra, como a gente costuma dizer. Dramaturgia é sobre a fala humana. Se ela se basta no papel, então ela não é própria para a cena. Ela precisa ser completa no papel. E é na ativação da fala humana, em consubstanciação de sensações, em texturas vocais, em planos rítmicos, que aquilo se dá plenamente, encontra a sua potência plena. Por isso que a gente escreve com o ouvido. Então, encontrar com as pessoas na sala e de repente, um universo novo se abrir, um planeta estético que eu não conhecia, me ser oferecido para visitação. Eu chego nesse planeta através daquela leitura. Eu piso naquele solo. Eu conheço os habitantes daquela porra que falam outra língua, que vivem segundo outras regras. E daí eu volto e eu falo, puta que pariu. Como a minha humanidade seria mais pobre se não tivesse visitado esse pequeno planeta estético que me foi mostrado nessa leitura aqui. Então é sempre uma aventura. Acontece sempre dessa visitação em planetas estéticos desconhecidos? Não. Acontece uma vez. Mas olha, acontecendo uma vez por mês, isso é maravilhoso. São 12 viagens interplanetárias por ano. É incrível. Quão pequena seria a minha experiência sem essas visitações a planetas estéticos singulares, criados por dramaturgos. Então é sobre isso. É sobre perceber que eu não sei tudo, eu não conheço tudo ainda. Existem muitas experiências que ainda estão por ser inventadas, descobertas. E o grande campo para o fazimento disso é a dramaturgia. Do Por Elise até o Vaga Carne, o Preto, pensando nessa relação da experiência e dessa performatividade que vem aí, a sua escrita foi ficando mais negra? Em alguma medida, eu digo isso porque essa dimensão da performatividade me parece que em algum momento essa questão se torna uma questão. Quer dizer, isso também muda a sua escrita e a sua percepção com relação à escrita hoje? Não, muda. Sim, isso para mim hoje é muito mais intencional, assim. Encontrar formas de dizer, numa perspectiva de dizer muito o que, né? Dizer algo, né? Dizer como algo muito maior, quer dizer. Encontrar formas de dizer sobre as questões sobre o fato de ser uma mulher negra. Claro que vai ficando mais preta, eu não tenho saída. Não tem saída porque o que é o caminho, né, de uma pessoa que faz arte, ou sei lá, ela é um caminho de reconhecimento da sua identidade. Assim, é um caminho que você vai escolhendo e vai escolhendo de fato o que você
quer ser, como você quer estar no mundo, né? E obviamente, assim, é claro assim, que as questões, o fato de eu ser negra, é claro que isso sempre foi uma questão da minha vida onde é possível enxergar, por exemplo, nos textos mais antigos, uma poética que se relaciona com o cotidiano, por exemplo, mais pobre. Assim, um imaginário com uma certa simplicidade que pega referências e trabalha o imaginário a partir de coisas comezinhas, de uma singeleza à pobreza, o que eu acho de uma extrema riqueza, isso. E é claro que eu sou resultado, obviamente, de um feminismo negro que se coloca na minha vida hoje como não existia antes, é claro. Eu não tenho como não falar sobre isso, independente de como eu fale assim. Não tem como, assim, de alguma forma, eu estou ligada, assim, à minha existência, assim, o que eu significo na sociedade, existe, de uma tentativa de marginalização tão grande, assim, na nossa história social, que não tem como eu não lidar com questões como, por exemplo, a minha negritude diretamente no trabalho. Não tem como. Mesmo porque tudo que eu escrevo tem uma ligação muito íntima e quase declarada com o nosso tempo. Né? Eu acho que isso tem a ver também porque eu estou ligada a outras funções da cena e tal. Então, qual é o outro assunto possível para mim hoje? Não existe. Não tem como. Assim, não há possibilidade, só se eu realmente estivesse em outro lugar. Não tem como você ser uma artista negra brasileira, do teatro brasileiro hoje, e essa não ser a questão do seu trabalho. Não há possibilidade. Não há possibilidade. Não há. Como alguém estranha de dentro, sabe? Muitas vezes. É solitário, mas é importante, porque eu acho que é assim que você consegue também olhar um pouco para si, olhar para o mundo e ter forças para responder. Porque a dramaturgia ela vai exigir tudo de você. Você precisa ter força para construir uma dramaturgia. Eu estou fazendo um caminho que eu sonhei. Eu estou à frente, eu estou no comando desse caminho. Porque eu soube dizer não para certas coisas e disse sim para outras. E acho que os nãos, eles realmente fizeram que os sims fizessem todo o sentido. Então eu estava na SP, Escola de Teatro, só para falar do começo, e escrevi um texto chamado Sete. O Alvin era meu professor. Ele levou esse texto para casa, a Juliana leu e falou, eu quero montar. Então estreio já pelas mãos de uma mulher também, dirigindo esse texto. No segundo momento, né, era um texto que eu tinha escrito depois de passar um bom tempo sem conseguir escrever. Eu tinha sofrido um bloqueio grande porque eu gosto de estudar e eu queria responder adequadamente ao que eu vinha recebendo na minha formação. Então eu reproduzi o Brecht, queria ser o Brecht, eu queria ser o Rainer Miller, mas eu não sou Brecht, eu não sou Rainer Miller. Eu tentava reproduzir as formas, mas aquilo, alguma coisa ficava de fora. E o que ficava de fora era justamente tudo isso que eu estou falando até agora, que tem a ver com a minha trajetória, que não dá para negar. Eu não vou negar mais. Ela está presente nessa dramaturgia. Em atrito, em fricção, em fricção com tudo que eu venho recebendo em termos de formação. Porque eu considero que ainda estou em formação. Cada vez que eu trabalho com uma companhia de teatro, e tenho trabalhado com pessoas muito experientes, pessoas que fazem teatro há muitos anos, tendo já sido abençoada com o Borg, agora convivo com pessoas que estão aí há muito tempo, nessa fricção entre trajetória, formação e informação e conhecimento, eu venho construindo a minha obra, venho escrevendo. O Sete era uma peça
baseada na questão das mulheres muçulmanas. Eu tenho muito contato, tive muito contato com a comunidade muçulmana. Eu costumo dizer que fui salva pela comunidade muçulmana, porque elas me ensinaram que empoderamento não necessariamente é seguir um tipo de modelo onde você, de algum modo, também, a partir da sua postura, acaba sendo um pouco prepotente em relação às outras mulheres. Então, com elas, eu aprendi que há muita sabedoria no que a gente chama de submissão, né, a coisa do véu, há muita potência, muito poder, estratégia e inteligência. Eu acho extremamente político, inclusive, o modo como elas se articulam, o modo como elas operam na sororidade, por exemplo. Né, a gente fala muito em empoderamento e, às vezes, a gente está condenando algumas mulheres a ficarem de fora desse movimento. Somos diferentes. E que bom. Eu sou... Que é assim, uma espécie de resultante do confronto entre os meios e procedimentos a partir de certa intencionalidade. O que é mais forte para mim da pergunta é essa questão da intencionalidade, dessa certa intencionalidade. Porque o que eu venho percebendo é que é isso, como é colocado na pergunta, a forma ela é sempre imóvel, uma forma ela é sempre perecível, a forma é sempre algo impermanente, sempre. Mas esse lugar da intencionalidade é que me parece ser o ponto-chave da pergunta, que tem a ver com as forças, mais do que com as formas. O que te move para uma certa intuição artística de algo, o que te move de fazer dessa intuição artística um projeto, se adequando aí aos modos de produção, o que te move dentro dessas estruturas, né, enfim, da produção de realizar essa peça e o modo como você realiza. Então, na verdade, o que me dá, assim, como resposta da pergunta, eu acho que mais do que um pensamento sobre as formas, é preciso pensar sobre essas forças, sabe? Porque me parece a parte mais intangível do pensamento sobre qualquer coisa, assim, tipo, o que te faz... O que tem a ver com desejo, na verdade. E o desejo, ele passa por uma esfera que eu acho que tem a ver com o teatro, né? O desejo, ele não é como uma fantasia que está num campo pessoal, íntimo, privado, seu, particular, só seu, fantasmático nisso. O desejo, ele está aqui. Ele está sempre no embate com isso aqui, com as relações. Né? Então acho que o teatro talvez seja um campo disso. Né? Como é que dessa força que, de certo modo, atravessa, te provoca certas sensações, essas sensações são muitas vezes traduzidas como ideias, como intuições, né? E daí você tem um projeto, daí você começa a entrar num certo esquema de produção, daí você converte aquilo numa criação, conduz aquela... E daí você começa aquela criação passa a não ser mais nada seu, passa a ser realmente de outro lugar, né? Então eu acho que pensar essa força é como se... Depois eu posso até falar de cada trabalho, mas de modo geral, né? É como se quando você tem algum tipo de intuição ou de sensação, né, que te leva a uma ideia ou uma intuição, eu sinto geralmente como uma coisa no corpo, assim, né? É algo como se produzisse algum efeito no meu corpo. É como se meu corpo quisesse ganhar uma outra forma. E talvez a escrita seja como criar algum tipo de contorno junto com os companheiros, com as pessoas que estão junto criando, né? Para esse primeiro afeto, para esse afeto que te atravessou. Então, quando escreve, é como se o corpo ganhasse um outro caminho, ganhasse um outro contorno, né? E claro, não é mais meu, porque talvez aquela coisa que afetou também já não era, mas alguma coisa atravessa, ou seja, é meio cavalo, meio caminho. Esse negócio de pensar as formas na criação.